Abra por favor a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 23. São 5 versículos apenas. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus no caso, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhe disse-lhes: por que temais, ou temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens, os seus discípulos, se maravilhavam, dizendo: que homem é este? Quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Eu descobri algo, e é muito sério o que eu vou te falar. Pastor, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Quem nunca se fez essa pergunta? Pastor Pedro, como é que eu sei que eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida? Pastor Pedro, como é que eu tenho certeza que o que eu estou fazendo da minha vida, os caminhos que eu estou escolhendo, as atitudes que eu estou tomando, têm agradado a Deus? Talvez quando eu abro caixinha de pergunta, quando alguém vem para o gabinete, a maioria das perguntas tem a ver com isso. E eu tenho um balizador, por mais paradoxal, por mais estranho que seja, quanto mais atacado eu sou, mais eu percebo que estou no caminho certo. Quanto mais resistência, eu percebo que isso está de alguma forma reverberando, gerando um incômodo no inferno. Porque toda vez que você vai furar uma camada, presta atenção, porque toda vez que você vai sair de uma bolha, toda vez que você vai quebrar um ciclo, toda vez que você vai acessar algo novo, o diabo vai tentar colocar resistência de todas as formas. Se você lembrar de quando você foi abrir seu primeiro negócio, você lembra a guerra que foi. Se você lembrar como é que foi comprar o seu carro, a guerra que foi. Se você perceber, tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, ou vamos fazer algo que vai ser significativo na nossa história, que vai ser relevante, que vai impactar de alguma forma a nossa pessoa, você pode perceber que o negócio não vem de graça. Você pode ver que o negócio não vem barato. É óbvio que pessoas muito talentosas, pessoas muito sábias e pessoas muito maduras resolvem e saem da situação diferentemente de um jovem, de alguém ainda imaturo, inexperiente, alguém ainda que está debaixo de tribulação. Mas até quem está muito maduro, sabe resolver, ele percebe, está tendo uma resistência, está tendo um combate. E isso para mim, por inúmeras vezes, foi a resposta que eu precisava de Deus. Eu já contei um testemunho, mas vale a pena contar de novo. Eu estava orando a Deus para saber se eu saía daquele imóvel do Nova Suíça ou não. Cabiam umas 250 pessoas apertadas, 200 pessoas apertadas. Era uma segunda loja, na rua Bom Jesus, uma rua escura, um breu, um lugar apagado. E eu estava orando: Deus, o que eu faço? Eu saio, não saio, é a hora, não é a hora? A gente vive querendo fazer tudo debaixo da dependência do Senhor. E aí eu lembro que eu me consagrei e fiz uma oração intensa para que Deus me desse esse direcionamento. Naquela mesma semana roubaram o teclado e o violão da igreja. Alguém pode pensar: meu Deus, pastor, já na luta, já na dificuldade, já não tinha dinheiro para nada, tudo que comprava financiado, e era um custo para pagar, agora eles vão lá e ainda roubam o teclado e o violão. E eu dei glória, eu falei: glória a Deus, coisa poderosa. Pastor Pedro, você é doido? Não sou doido não. Que o anjo de Deus falou para mim assim: você não entendeu até agora que aqui já deu para você? É como se Deus estivesse me empurrando e falando: sai daqui logo, meu filho, esse lugar de treva não é lugar para você mais não.
esse lugar tribulado, esse lugar peçonhento, esse lugar não é para você e para a igreja Borlão, mas não. Vai, chega. Irmão, o que me fez sair de um imóvel e vir para cá foi um roubo. Será que você consegue entender isso? Não foi uma oferta milionária que alguém deu, não foi porque eu recebi uma profecia do profeta na ponta do altar. O que me fez tomar uma atitude, uma decisão, foi um roubo. Inclusive eu saí no Balanço Geral. Não, porque eu fiquei pensando a vida inteira, Jesus vai me honrar. Um dia se eu ficar famoso, vou ficar famoso pregando a Bíblia, pregando o Evangelho. Fui para a televisão, como? Denunciando um roubo, falando do impostor, do vagabundo, que tem as filmagens dele. E depois eu encontrei ele ainda, você acredita? Na porta do Templo dos Anjos, a polícia prendeu ele. Eu passei de carro, dei uma marcha ré e falei: eu te conheço. Enfim, não vou nem te contar a história. Não aconteceu nada não, pode ficar em paz, viu, irmão? Olha para mim. Será que você não está percebendo que toda vez que você toma uma atitude para mudar de vida, tudo fica difícil? Será que você não está entendendo que esse é o caminho certo? Será que você não está entendendo que esses ataques que você está sofrendo, é Deus talvez te mostrando que você já virou referência, por isso que você virou alvo? Irmão, gente que não faz nada, que não move nada, irmão, ele não incomoda nada, não tem opinião nenhuma, e não gera mudança nenhuma, irmão. O diabo já falou assim: larga isso aí no canto, só. Isso não dá trabalho para ninguém não. Pastor, por que você está dizendo isso em cima desse texto? Essa tempestade que se levantou não foi à toa. Tinha um porquê dessa tempestade. Se você ler o texto anterior, Jesus está em Cafarnaum, na sua cidade. Amém ou não amém? Amém ou não amém? A cidade que Jesus estabeleceu o seu ministério não foi Jerusalém nem Nazaré, foi Cafarnaum. Jesus foi criado em Nazaré, nasceu em Belém, morreu em Jerusalém, mas o ministério dele foi em Cafarnaum. Presta atenção. Aí ele toma uma decisão de ir para o outro lado do lago, com uma intenção apenas no coração. Qual era a missão que Jesus tinha do outro lado do lago, junto com os seus discípulos? Libertar um endemoniado de Gadara. Então ele sai daqui do mar de Cafarnaum, da beira da cidade de Cafarnaum, e fala assim: eu vou para o lado de lá. Mas o que ele está indo fazer lá? Libertar um endemoniado de Gadara. O demônio entrou no vento e no mar. Pastor, você está ficando doido, pastor? Você está com aquele pastor maluco, hoje você está com um negócio, você está muito espiritual hoje. Estou. Porque eu creio que os espíritos interferem na matéria. É um dos níveis mais difíceis, o espírito conseguir interferir na matéria. Mas a Bíblia vai dizer que tem um anjo de Deus, que tem um pé no mar e um pé na terra. Um anjo. Imagina o tamanho desse anjo. Imagina a grandeza desses espíritos. É porque nós vivemos na segunda, no máximo na terceira dimensão. Você não consegue ver além da parede, mas dependendo do objeto que você tiver na terra, você consegue ver. É assim ou não é? É assim ou não é? Agora você imagina se você acessar a quinta dimensão, a sexta dimensão, a sétima dimensão, até a 10ª dimensão, as dimensões dos espíritos. Então eu creio, irmão, eu já vi, vou contar uns testemunhos aqui para você entender. Eu sou muito cético para algumas coisas, inclusive eu tenho muita dificuldade com alguns crentes, porque tem alguns crentes que não tem nada a ver, fala que é o demônio. Tem os crentes que não tem nada a ver, fala que foi Deus. Não, tem coisa que é o demônio do homem mesmo. Se é que alguém me entendeu. O demônio fala assim no inferno: eu? Está vendo? Como é que ele é terrível? Ele me deu o curso, comprei o curso dele na internet, agora está falando que foi eu que ensinei ele. Ele que me ensinou. Porque tem gente, meu filho, que é tão má, tão terrível, que até o diabo para falar assim: mas como é que pode? Não tem condição, tanto que é ruim. Vocês estão aí? Estão aí mesmo? Eu esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Das histórias. Eu estava em Guaxupé, sul de Minas. Estava num time lá. E a mulher, a serviçal lá do clube, todo mundo falava que ela era macumbeira braba. Macumbeira terrível. E eu comecei a evangelizar o presidente do clube. Ele era polícia civil. Todo dia ele vinha, sentava comigo na arquibancada. Todo dia eu falava de Jesus para ele. Eu acho que ele estava gostando.
para ele e para a esposa, para ele, todos os dias, orava com eles, ensinava a Bíblia para eles, já exercendo meu ministério. E aí eles ficavam me contando os casos dessa empregada, que também era empregada da casa deles. Aí um dia ele chegou atribulado lá no clube, o Pedro tá aí, tá, chama o Pedro, quero conversar com ele. Aí eu vi que ele estava mais agitado, aí sentamos lá, ele falou assim: Pedro, eu quero te contar um negócio muito forte que aconteceu, eu estou assustado, quer que você ora por mim? Eu falei: por que você está assustado? Porque a fulana, quando entrou na cozinha, a lâmpada queimou. Eu falei: pesado, já aconteceu comigo. Eu falei: não, mas você não sabe da maior. Um outro dia, eu relevei, deixei para lá. Um outro dia, a minha sobrinha foi almoçar lá em casa, ela com um prato vazio. Quando ela citou o nome da fulana e perguntou: cadê ela, tio? O prato quebrou na mão dela. Eu falei assim: agora ficou sério. Que espírito que quebra prato eu nunca vi. Eu orei com ele, intercedi com ele. Quem nunca já presenciou dentro de casa uma energia estranha, um peso espiritual? Quem nunca viu no seu dia a dia uma situação que você falou assim: não, isso aqui está estranho? Porque tem coisa que é da vida mesmo, tem coisa que é do dia a dia, da nossa rotina, mas tem situações que, se nós formos um pouquinho espiritual, você vai entender: gente, isso aqui não está normal, isso aqui não pode ser normal. É o que estava acontecendo com Jesus. Ele estava indo para Gadara, houve uma tempestade. Irmão, primeira coisa que eu quero que você entenda: a tempestade não avisa dia nem hora. Tempestade não avisa dia nem hora. É a qualquer dia, é a qualquer momento, é a qualquer segundo. Por isso a necessidade de estarmos firmes na presença de Jesus. Por isso a necessidade de ter Jesus dentro do barco. Por isso a necessidade de seguir Jesus. Porque ainda que tenha tempestade, se estivermos perto dele, temos a garantia que vai ter solução. Agora presta atenção: a tempestade começa lá fora, vento forte, ao ponto que as ondas já estavam tão violentas, que estava jogando o barco para um lado e para o outro. Quem nunca teve a sensação de perder o controle da própria vida? Você já tentou todas as técnicas que você sabe, você já tentou todos os recursos que você aprendeu, você já usou todas as manhas, os macetes que a vida te deu, e chega uma hora que mesmo assim você fala assim: meu amigo, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu já estou perdendo o controle. Quem nunca passou por, todos nós já passamos por isso, essa situação de ter a sensação de que parece que todo o cosmos, todo o universo está cooperando contra. Isso pode acontecer, pode ou não pode? E acontece com qualquer um. Mas você vai guardar isso na tábua do seu coração. Quando você perceber que é diabólico, é porque você está incomodando o inferno, é porque você está no caminho certo. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém fica apontando, criticando, falando mal, fofocando de gente que está no anonimato, de gente que não faz nada, de gente que não produz nada, de gente seguindo. Não! Olha para mim. Qual é o X da questão? O X da questão que me chama a atenção, que eu sou apaixonado com Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Pastor Pedro, o que te faz ser apaixonado por Jesus? Porque ironicamente, propositalmente, ele vai dormir na polpa do barco. Eu acho que ele fez de propósito. Diz que ele pegou uma almofada. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que ele pegou uma almofada, deitou na almofada, na proa do barco, e eu acho que ele estava fazendo assim, a tempestade soprando, as ondas pulando para dentro do barco, aqueles discípulos sem saber o que fazer. Os caras eram pescadores, tá? Não esquece disso não. Eles conheciam a tempestade, conheciam maré, conheciam o mar. Eu imagino que Jesus ficava assim, Você já viu quando os discípulos tentam resolver tudo sem ter que ir no fulano? Eles querem fazer de tudo para não ter que incomodar, ou para falar que dá conta. Quando os funcionários tentam fazer de tudo para não ter que chegar no patrão. Já viu a situação assim? Quando a gente tenta fazer de tudo para não ter que chegar na esposa. Resolver, não, está chegando, pelo amor de Deus, me ajuda aqui.
Porque a gente não quer ter a sensação de que fracassamos. A gente não quer ter a sensação de que não deu conta. A gente não quer ter a sensação de que mais uma vez nós tivemos que recorrer ao fulano. Mais uma vez eu tive que pedir a bênção. Mais uma vez eu tive que implorar, me ajuda. A gente não quer ter, a gente quer resolver, a gente quer dar jeito. É assim ou não é, gente? É assim ou não é? Eu tento imaginar que os discípulos tentaram de tudo. Chegou uma hora, chegou um momento que não tinha mais o que fazer. Agora, pastor, por que você é apaixonado por Jesus? Por que você é louco por Jesus? Porque eu quero aprender com Ele. Aprender o quê? A descansar no meio da tempestade. Eu acho que isso é o ápice para o ser humano nesse mundo moderno. Eu acho que no dia que nós chegarmos nisso, nós estamos até prontos para ser arrebatados e para ir embora, porque não tem mais o que fazer na terra. Você dormir no meio de uma tempestade, você conseguir tirar um cochilo, você conseguir apagar com a cabecinha no travesseiro, enquanto o pau está comendo do seu lado, porque a gente tem a sensação de que as pessoas são irresponsáveis. Tem isso ou não tem? Quando a gente vê alguém meio que cochilando, quando o pau está comendo ao redor dela, a gente tem a sensação que ela é irresponsável, que ela precisa fazer alguma coisa, que ela tem que dar um jeito. Será que é que o nível dela de confiança, de segurança e de liberdade não é muito maior do que o nosso, não? Porque tem gente que realmente, de fato, é irresponsável. Tem gente que pangua mesmo na vida, uma leseira que só. Tem gente que não reage por nada. Não é o caso. Eu estou falando de pessoas que têm paz em meio ao caos. Sabe o que significa a palavra shalom em hebraico? Tem alguém que diga amém? A palavra shalom no hebraico, ela tem 4 letras. Essas 4 letras, eu vou ler para você rapidamente, muito rápido. Poder, fala comigo. Ou autoridade, fala autoridade. Fala destruir. Atrelado e caos. Shin Lamed Vav Mem. Destruir, autoridade, atrelado ao caos. Psiu. Pastor Pedro, o que é shalom? Quando um judeu te dá shalom, quando um pastor te dá shalom, quando um hebreu invoca a palavra shalom. Shalom não é ter uma paz que você fica viajando e que você não vai ter nenhum problema, e que você não vai ter nenhuma dificuldade. Isso é utopia. Esse mundo não existe. Jesus não falou dessa paz. Olha o que Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer. É óbvio que ele usou força de linguagem, ele não veio trazer espada. Por isso que não pode interpretar as coisas de forma literal. O que Jesus estava dizendo é: não existe paz sem antes você lutar pela paz. Só pode descansar quem trabalhou, só pode descansar quem lutou, só pode ter a mente tranquila quem deu o jeito. Então a palavra shalom é autoridade para destruir tudo que foi atrelado ao caos. Vou falar de novo. Pastor Pedro, o que significa a palavra shalom? Autoridade para destruir tudo que foi atrelado ao caos. Pastor Pedro, quem é que tem paz? É Jesus no meio da tempestade. Não importa o que está acontecendo ao meu redor, eu tenho segurança plena que vai se resolver. Seja do meu jeito ou seja do jeito de Deus, mas vai se resolver. Talvez você entrou aqui só para uma coisa hoje. Eu vim pregar para um tipo de gente que está sentindo que a tempestade está batendo forte. Você está sentindo, pastor? Eu sei que até uma mensagem talvez clichê, mas você está sentindo que o vento agora está soprando de um jeito, você está assim: pastor, agora eu estou até com medo. Eu nunca tive medo da vida, pastor, agora eu estou começando a ter medo. Pastor, eu nunca pensei que poderia chegar numa situação dessa. Eu estou começando a enxergar, pastor, chegou nessa situação. Pastor, eu nunca imaginei que poderia acontecer comigo, mas agora, pastor, quem está passando por isso sou eu. Eu só ouvia falar fulano, Beltrano, mas agora eu me vejo no centro dessa. Eu quero aprender com Jesus a ter um sorriso quando está todo mundo esbravejando. Eu quero aprender com Jesus a me alegrar nas coisas simples. Eu quero aprender com Jesus a falar assim: está tudo bem. Como aquela mulher que perdeu o filho e foi na casa do profeta. Uma mulher, Tiago, perde um filho, o filho estava morto. Ela foi na casa do profeta. O seu obreiro, o obreiro do profeta, vem em direção a ela. Geazi vem em direção a essa mulher e perguntou a ela assim: como é que você está, senhora? Olha a resposta dela: o filho morto. Vai tudo bem.
Será que ela é maluca, falsa, mentirosa? Não! É que a fé dela naquele momento tinha tanta convicção no profeta, na unção do profeta, no dom do profeta. Ela estava tão convicta que ela falou assim: eu estou vindo aqui e eu vou sair daqui com o meu milagre. Eu vou sair daqui com a minha resposta. Eu vou sair daqui com os meus sonhos ressuscitados. Meu filho não vai morrer. Meu filho não vai morrer. Tá tudo bem. Será que você tem coragem de falar que vai tudo bem mesmo quando não vai tudo bem? Será que você tem coragem de profetizar bênçãos quando tudo te pressiona para que você libere uma maldição? Será que você tem condição de liberar uma palavra de fé quando tudo está querendo te jogar no chão? É isso que Jesus estava tentando ensinar os discípulos. É isso que ele estava tentando nos ensinar. Vocês vão desesperar para quê, senhor? Quem está no barco é maior do que a tempestade. Quem está no barco é maior do que esse mar. Quem está no barco é maior do que esse problema. Ei, descansa, fica tranquilo. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Ei, eu estou dizendo que em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. A Bíblia vai dizer: ó filhinho de Jacó, não tema, filhinho de Jacó. É eu que te tomo pela mão direita, é eu que te sustento, sou eu que te levanto. Ei, eu vim dizer para alguém, eu vim pregar para alguém nessa noite: não vai naufragar, não vai parar, não vai morrer, não vai fechar, não vai falir, não vai destruir, não vai separar, não vai ter adultério, vai ter milagre na sua casa. A tempestade, o vento está sendo agora ordenado: para, sossega, dá um jeito, cancela. Eu vim ser profeta e dizer: vai ter que parar, esse problema vai ter que ir embora. Você é maior do que isso. O nosso Deus, o nosso Cristo é mais poderoso, infinitamente mais poderoso do que qualquer tempestade em nossa vida. Será que tem alguém que crê? Será que tem alguém que pode adorar? Será que tem alguém que pode se expressar? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Posso terminar? Mas esse silêncio parece que vocês estão gostando. Aí, ó, segunda coisa que eu entendo aqui. Pergunta qual? Jesus, quando acorda, já acordou bolado. Acordou bolado ou não acordou? Só você ler o texto. Você vê que ele já acorda reclamando dos caras. Que a primeira coisa foi assim: até quando? Homens de pequena fé. Até quando você vai ficar incomodando Jesus com coisas que você mesmo poderia ter mudado? Até quando você vai ficar incomodando o fulano Beltrano com coisas que você já sabe resolver? Talvez o Cristo permitiu a tempestade, permitiu o vento forte, só para testar os discípulos, para saber se eles já tinham entendido. Estou fazendo uma obra de libertação, estou indo libertar o gadareno. Levantou um vento, demônio do vento, sossega. Demônio do mar, dá um tempo aí, ô besta. Talvez o que Jesus esperava era que algum dos seus discípulos levantasse uma voz como profeta de autoridade e desse uma ordem para aquele vento, mas ele não viu isso. Porque a hora que a gente precisa ser profeta é a hora que a gente se acovarda. A hora que a vida vai nos pressionando e está exigindo de nós uma atitude, é a hora que a gente se desespera e começa: ai meu Deus, abandonou, ai meu Deus, abandonou. Para de chorar, para de reclamar, para de ficar incomodando Deus com coisa tão simples que você mesmo sabe resolver. Pastor, mas Deus pode todas as coisas? Pode, mas até quando? Ó geração incrédula. Mas até quando nós vamos ficar transferindo para a divindade aquilo que é do homem? Jesus estava dando a eles o direito de experimentar um poder sobre o cosmos. Jesus estava dando a eles o direito de experimentar um poder sobre a natureza. Jesus estava dando a eles o direito de experimentar um poder sobre leis que governam o mundo. Mas naquela hora eles se sentiram tão pequenos, tão acovardados, tão diminuídos. Oh Jesus, faz alguma coisa, nós estamos perecendo. Tem situações que você está permitindo chegar no jeito que chegou, porque você demorou muito a tomar uma atitude. Repreende, repreende. É demônio, repreende. É Satanás, repreende. É fúria do diabo, cala a boca, diabo.
Está repreendido em nome de Jesus. Se posiciona, tem uma atitude, não se humilhe, não fica dando tudo de bandeja. Tem hora que vai ser necessário de você uma posição um pouco mais firme, mais enfática. Você não precisa ser ignorante, você não precisa amaldiçoar os outros, você não precisa xingar palavrão, não é isso. Estou falando que tem hora que você precisa ter pulso e falar assim: vou resolver isso aqui. Vento, dá um tempo, sossega aí. O maré, que negócio é esse, maré? Dá um grito com o mar. Quem, pastor, vai ouvir? Ele se vira. Ele se vira. É porque a gente não sabe o poder das nossas palavras. A gente não sabe o poder de uma profecia. A gente não sabe o poder das coisas que saem da nossa boca, tanto para o bem quanto para o mal. Até quando você vai deixar demônios que você está indo libertar? Pastor, fala no meu linguajar. Até quando você vai deixar uma situação que você estava disposto a mudar? Você decretou: isso aqui não vai ser assim, eu vou libertar isso aqui, eu vou transformar essa realidade, eu não vou morrer desse jeito. Aí na primeira tempestade que vem, no primeiro vento que vem, na primeira enxurrada que vem, você fala assim: estou perecendo. O diabo de vez em quando me ameaça na boca dos irmãos que está possesso. Eu tenho só uma resposta para ele: você não me matou quando eu estava na boca de fumo, você vai me matar agora que eu estou no altar? Você não acabou comigo quando você teve sua chance, quando eu estava em beca, em viela, quando eu estava na noite. Você vai me acabar comigo agora que eu estou cheio do Espírito Santo? Sai para lá, só. Tem medo de você não. Reaja. Para de acordar Jesus, para de incomodar Jesus, para de perturbar Jesus. Ele já nos deu, está escrito, está aqui, ó. Ele já nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ainda que bebêssemos alguma bebida mortífera, nem o mal nos seria causado. Você tem poder, você tem autoridade no nome de Jesus. Você e eu temos poder e autoridade no nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje com uma convicção: a tempestade de fora não pode afetar quem eu sou por dentro. O que estão dizendo aí fora não pode mudar a minha identidade aqui dentro. O que estão esperando de mim que não tem a ver comigo não vai influenciar as minhas atitudes aqui dentro. Tem muitas tempestades que mudam o nosso comportamento. O que Jesus quer nos levar, o nível que Ele quer nos colocar, é de tanta paz, de tanta segurança, de tanto equilíbrio, de tanto domínio, que nada, nem ninguém vai roubar a convicção da promessa, dos sonhos, dos planos e dos projetos que Deus já planejou ao meu e ao seu respeito. Nada! Deixa eu terminar. Pode ficar de pé no seu lugar. Sabe o que eu acho mais lindo? Jesus chegou para o vento, chegou para o mar, e Ele não falou: acalma-te. A melhor versão é: eu te repreendo. Eu o quê? Eu o quê? A gente repreende demônio. Então isso é um indicativo de que Jesus sabia com quem Ele estava falando. Ele repreendeu. Fosse: eu te repreendo. Você está repreendido, você está amarrado. E aí os discípulos falam uma frase magnífica, uma frase tão poética, tão inspiradora. Os discípulos falam assim: quem é esse? Eu te encorajei, eu te provoquei, eu despertei o leão que é em você.
Mas eu sei que tem hora que mesmo com tudo que a gente falou aqui, a gente precisa recorrer a Ele. Eu sei que mesmo diante de tudo que eu ensinei, tem hora que nós vamos ter que chamar Ele, recorrer a Ele, pedir a Ele, e não há vergonha nisso. Eu não quero que você saia daqui acreditando que você vai resolver todos os problemas do mundo. Você não é o Superman, até porque o Superman é super-herói, é fake, é uma mentira. Você é um ser humano, e como ser humano, vai ter momentos que nós vamos ter que acordar Ele, que nós vamos ter que falar: Deus, pode até me chamar de incrédulo, de falta de fé, mas eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor não fizer, acabou. Tem momentos que a vida nos empurra tanto, nos pressiona tanto. Eu já cheguei em fases, irmão, eu não tenho prepotência, que eu cheguei uma hora e falei assim: aqui ó, quer saber do negócio? Agora eu já estou igual o Soneca, sei lá como é que chama aquele cara, só sei que nada sei, eu já não sei de mais nada. Quem trabalha comigo sabe que, raras vezes, mas já chegou a situação, o que vocês fizerem está feito. Eu perdi o controle, eu perdi tudo. Faz o que quiser, faz o que você achar que deve. Quantas vezes? E às vezes a gente olha para o pastor Pedro e fala: não, ele é tão forte, ele é tão enérgico. Não, tem hora que eu também tenho que falar: Jesus, aonde eu enfiei meu barco? Resumindo, que barca furada. Psiu. Psiu. Quem é esse que até o vento e o mar lhe sujeitam? Esse vai ser o cântico da sua boca hoje. Pastor, qual vai ser o cântico dos meus lábios? Esse vai ser o seu testemunho. Essa vai ser a voz que vai sair da sua boca. Quem é esse? Eu nunca vi ninguém igual. Que pega um casamento falido, destruído, amargurado, cheio de raiva, cheio de rancor, e faz se tornar um casamento inspirador, ao ponto de se tornar história e testemunho para a igreja. Quem é esse que pega um empresário falido, quebrado, devendo alguns milhões, e faz dele um milionário, quem sabe até um bilionário? Quem é esse que pega um órfão? Quem é esse que pega uma viúva? Quem é esse que pega um abandonado? Quem é esse que pega um morador de rua? Quem é esse que pega um viciado? Quem é esse que pega uma prostituta? Quem é esse que pega um perturbado? Quem é esse que quando entra, que quando muda, que quando manda, que quando fala, está falado? Você vai experimentar. Estou declarando isso. Esse vai ser o cântico dos nossos lábios. Creia no que eu estou liberando da ponta desse altar. Esse será o cântico dos nossos lábios. Você vai ficar boquiaberto, assim como os discípulos ficaram. Quem é esse? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu vou fazer um convite para a gente fechar essa noite tão brilhante. Quem foi abençoado aqui? Quem foi ricamente abençoado? Pastor, eu quero conhecer esse Jesus que acalma vento, acalma tempestade. Pastor, na verdade eu quero deixar ele entrar no meu barco. Pastor, na verdade eu quero entregar toda a minha vida para ele. Olha para mim. Eu estou te convidando, você que nunca teve a oportunidade de num culto como esse, numa igreja, chegar na ponta do altar e falar assim: Jesus, a partir de hoje minha vida é sua. Eu já perdi o controle dela há muito tempo. Assuma o leme. Sai do seu lugar. Ao som desse louvor, você vai sair do seu lugar e vai vir na ponta do altar. E você que está aí, você vai pensar na tempestade que está te afligindo. Você vai pensar na luta que você está passando. Você vai pensar no problema que você está enfrentando. Você vai mentalizar isso. E você vai começar já a liberar essa mesma palavra. Te repreendo. Sossega. Vai embora. Solta.